Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso destaque agora é café, mercado de café. Na semana passada, o Rabobank divulgou aí as perspectivas para o ano que vem. A gente sabe aí que o cenário para o mercado de café ele está bastante incerto ainda. A gente tentando entender o que vai acontecer com a produção do Brasil no ano que vem. Mas o banco divulgou o seu relatório. A gente sabe que tem bastante preços para o mercado e por isso nós convidamos aqui hoje, então, o Guilherme Moura. Ele fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Virgínia, e bom dia a todos. Quase boa tarde já, né? Pois é, eu ia comentar isso, né? Olhei aqui para o relógio, já é quase boa tarde. Quase boa tarde. Enfim. Guilherme, seguinte, a gente teve esse relatório divulgado na semana passada, então, pelo Rabobank, para o mercado de café. O que a gente tem de destaque, né? A gente sabe que vocês estavam acompanhando bem de perto as condições por conta da estiagem, depois teve seca, e a gente ainda não tinha nenhum número, né, para o ano que vem. O que você traz de novidade para a gente hoje? Exato, Virgínia. Eu acho que a grande novidade, né, é a nossa perspectiva para a próxima safra brasileira. Eu acho que é importante frisar que ainda tem muita incerteza, então a gente tem parte de condições iniciais que realmente prejudicaram os cafezais aqui no Brasil. Agora a gente está num momento crucial da lavoura, então muitos produtores devem estar observando daquela florada muito boa que a gente teve em setembro, outubro, o que está efetivamente vingando, o que está pegando efetivamente. Então, as condições iniciais da lavoura, como a gente comentou, não eram favoráveis, e agora, como que está essa performance, como que está esse índice de pegamento. Mas, de maneira preliminar, a gente entende que as condições não eram positivas, e aí, por conta de todas essas geadas, esse longo período de estiagem, a gente acredita que, por enquanto, a safra de café aqui no Brasil, ela pode girar em torno aí de 63,5 milhões de sacas, das quais 42 milhões são arábica. Então, esse é um número relativamente pessimista, se a gente for olhar os últimos anos, o que o Brasil vem performando, o que o Brasil vem produzindo. Esse número corresponde a algo similar ao que a gente produziu em 2016, então é um retrocesso aí em termos de produção razoavelmente grande. Para o lado do Conilon, eu acho que a incerteza ela é bem menor, uma vez que a gente teve uma boa safra no último ciclo. As lavouras de Conilon eles receberam mais água, né, se a gente for analisar com as áreas de arábica, eles receberam melhores precipitações. E nos últimos meses a gente vem observando que principalmente o Espírito Santo ele vem atravessando por um bom momento aí de chuvas, né? Diferentemente de Rondônia, que aí sim a gente tem um pouco mais de dúvida, mas de qualquer forma a gente acredita aí em 21,5 milhões de sacas para a produção de Conilon, Virgínia. Então eu diria que esse seria o grande destaque aí do nosso relatório, algo bem diferente do que a gente já estava trabalhando, fora os outros fatores que a gente já vinha conversando nas últimas entrevistas, né, Virgínia? Guilherme, 42 milhões de saca para o café arábica, que é um número que chama bastante atenção. Mas voltou a chover, como você mesmo disse, a florada abriu, a gente precisa esperar mais um pouco. Mas esse número, ele ainda pode mudar lá na frente. A gente sabe que tem aí essa questão do pegamento da florada, tá todo mundo ligado nessa possibilidade de um laninha de novo impactando o regime chuvoso. Como é que deve ficar? A gente pode ter uma alteração? O que você acha? Claro, completamente, eu concordo 100% com você nessa parte que a gente pode ter revisão. A gente soltou o relatório e sabidamente, né, a gente tem essa noção que esse número ele pode mudar dependendo das condições climáticas. Então a gente vem atravessando os últimos 2 meses, vamos dizer assim, muito bons de chuva. Caso esse clima continue favorável, logicamente a gente pode ter algumas revisões para cima ainda, enfim, mas conforme você mesmo falou, existe essa perspectiva do Laninha. Eu já vi algumas previsões indicando que março poderia ter chuvas bem abaixo da média, então claramente esse número é passível de mudanças conforme a gente vai enxergando o acompanhamento de clima. Acho que outro ponto que vale a pena mencionar é esse índice de podas, que a gente não está claro para a gente, talvez nem para o mercado ainda, como que está ocorrendo essa situação das podas, ou seja, como que o produtor está reagindo às geadas, né? Se ele está fazendo um esqueletamento, uma recepa, qual que é o índice dessas podas, uma vez que eu acho que o produtor ele se encontra num momento aí de dúvida, né? Porque ao mesmo tempo que ele decide podar e aí
praticamente anular, zerar sua safra para o próximo ano nas áreas que foram afetadas, Virgínia. Por outro lado, ele está vendo que os preços de café eles estão excepcionais no momento que os custos vêm subindo. Então, é realmente um impasse para o produtor que, por um lado, pode perder, né, vamos dizer assim, os bons preços ao longo de 2022. E Guilherme, eu acho que mais do que nunca a gente chegou num patamar, quando a gente fala em mercado de café, que o produtor precisa avaliar de fato individualmente a sua condição, né? Porque, como você disse, a geada, teve gente que sofreu bastante, que foi forte, teve alguns que sofreram um pouco menos. É isso que o produtor tem que ter em mente, Guilherme? Fazer esse cálculo muito individual, analisar todos os cenários para ver o que acontece para o ano que vem? Exato. A gente acredita aqui e prega aqui no banco, inclusive, que o produtor ele tem que ter ciência do seu custo de produção, ele ter anotadinho, certinho, qual que é o seu real custo de produção, para aí então fazer vendas. A gente escuta muito de produtor que se arrependeu de negociar café a R$800, a R$700, mas naquele momento, com certeza, o custo de produção era muito menor, ou seja, o custo da safra 21 dele foi menor, a de 20 então nem se fala, e agora para essa safra de 22 o custo, como a gente pode observar, subiu bastante. Então eu acho que cabe a cada produtor mitigar muito bem essa questão dos custos de produção, para aí sim fazer as decisões de comercialização, de venda futura, enfim, porque mesmo aqueles que comercializaram seus cafés aí a R$800, R$700, R$900, eu tenho segurança de afirmar que eles fizeram bons negócios para aquele momento, mas é lógico, né? Você vê o café a R$1.200, R$1.300 hoje em dia, eu costumo dizer que ele deixou de ganhar mais, mas não que ele deixou de manter a sua margem. Então, eu acho que o produtor tem que ficar muito focado na sua margem e não efetivamente ficar olhando o melhor preço, enfim, né? Esse tipo de situação que eventualmente acontece no campo. E Guilherme, tem um outro assunto que vem tirando o sono do setor também, mas aí é de modo geral para o agronegócio, que é a questão da logística, né? O Secafé divulgou na última sexta-feira, um recuo de 6,3% no período comparado com o ano passado. Na visão do Rabobank, é de fato um assunto que vai chamar a atenção, a gente precisa continuar de olho em cima disso em relação à oferta global do grão. O que você acha? Exatamente. A gente vem acompanhando essa questão da logística global no café sobre duas óticas, basicamente, né? Uma é como que o café vai chegar nas regiões consumidoras, e isso o Secafé vem fazendo esse trabalho de uma forma excelente. Desde maio a gente já vinha sabendo que esse problema poderia afetar as nossas exportações, como efetivamente vem afetando, e a gente enxerga aí que esses problemas, especialmente de logística, ele não tem uma solução de curto prazo. Então, a solução, vamos dizer por alto assim, seria colocar mais navios na frota, colocar mais navio para circular, construir mais portos. Então, a gente sabe que são soluções que não tem esse problema não tem solução fácil. Então, é algo que provavelmente a gente vai ter que conviver ao longo desse ano, né, esses últimos 2 meses, e ao longo aí, pelo menos, do primeiro semestre do ano que vem. E aí, possivelmente, a gente tem que acompanhar, monitorar mês a mês como que está essa situação de disponibilidade de container, fila nos portos, como que está esse fluxo de exportação de café. E também ele não afeta somente a oferta do café no mercado, Virgínia, mas também os próprios insumos. Então, a gente tem preocupação, quando a gente olha em outras regiões produtoras de café, como que vai se dar essa questão quanto ao recebimento dos insumos. Em países menores que o Brasil, como o Peru, própria Colômbia, como que vai ser essa distribuição dos insumos e recebimento? Será que vai ter produto para o cafeicultor aplicar? Enfim, a gente fica com essas questões em aberto, porque preço, hoje a gente enxerga que mesmo com essa alta dos custos, o produtor ainda tem estímulo para não para não abandonar a lavoura, enfim, né? E continuar investindo. O problema hoje, eu acho que a logística vem pegando bastante no setor, tanto
da parte dos insumos, como também a oferta do café nesse momento, que os estoques vêm caindo, né, se a gente for analisar. E lembrando que problema climático não atinge só o cafeicultor do Brasil, né, Guilherme? Você já vem falando aqui nos últimos meses no Notícias Agrícolas que Colômbia, Vietnã também encontram algum tipo de problema. A impressão que eu tenho, Guilherme, me corrija se eu estiver errada, é que a gente vai chegar em 2022, a gente vai virar o ano com as mesmas perguntas para o mercado de café, é isso mesmo? Sim. Nesse primeiro momento, com relação à produção de café, a gente é um pouco mais otimista para essas regiões, né? Então, a gente enxerga que o Brasil vai ofertar menos café do que ele poderia, né? Enfim, dado as geadas e o longo período seco. Mas a gente vem enxergando aí possibilidades do Vietnã produzir mais café em relação ao último ciclo. A própria Colômbia a gente ainda coloca um pouco de dúvida, né? Porque a gente leu notícias que a própria federação reduziu a sua estimativa de safra para o próximo ciclo por excesso de chuva. Então é algo que a gente prefere aguardar um pouco mais, porque pode ser que aconteça algo parecido com o que aconteceu ano passado para a América Central, quando a gente teve aquele problema com os furacões. E a gente vinha alertando que poderia ser que os furacões tenham somente impactado a logística local, né? Ou seja, estrada, como que o café vai chegar no porto, porque do lado de produção as chuvas foram muito bem-vindas e a gente viu que ao longo de 2021 as exportações foram acontecendo e foram surpreendendo o mercado, pelo menos do lado de Honduras. Então a gente fica mais preocupado de como que esse café vai chegar propriamente nas regiões consumidoras, e aí acho que a logística pesa bastante. Não só o Brasil, mas o Vietnã também é outro player que vem sofrendo bastante com a disponibilidade do produto aí para ofertar para a Europa, Estados Unidos. Então, a gente está vendo que o café não está conseguindo chegar nas origens, conforme o consumo vai aquecendo cada vez mais rápido, Virgínia. Guilherme, diante de tudo isso, você ainda me falava antes da gente entrar ao vivo que a gente precisa dar uma atenção maior para a Etiópia, que tem preocupações acontecendo por lá, né, que pode impactar ainda mais a oferta de café? Exato, a gente vem lendo algumas notícias e inclusive algo super recente dessa semana, e inclusive acho que finalzinho da semana passada, então talvez esse elemento também tenha um pouco de relação com essa última alta, que é a questão da Etiópia estar enfrentando aí um problema local, né? Um conflito entre governo e rebeldes na região e pelo que a gente vem acompanhando, está impactando sim ali a estabilidade do país. Então é algo que a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto, entender a situação um pouco melhor, porque um problema dessa dimensão, né, e acho que vale a pena a gente relembrar o que aconteceu na Colômbia com os protestos locais, um mês que, se eu não me engano, maio, que isso daí impactou a exportação do produto, né, na Colômbia. Algo parecido pode estar acontecendo na Etiópia, então é importante a gente acompanhar e entender um pouco melhor quão grave é a situação e como isso pode impactar o nosso setor, mas o fato é que está tendo conflitos internos na Etiópia e isso a gente ainda não sabe dimensionar o quão pode impactar o mercado de café, mas é importante lembrar que a Etiópia é o terceiro maior produtor de café arábica do mundo. Então, diante desses impasses de logística, incertezas no Brasil, todos esses problemas de Vietnã, Colômbia, que a gente discutiu agora, tem agora também esse impasse na Etiópia, em um momento que a gente vem observando aí uma necessidade para o café, um aquecimento na demanda muito grande, né? E Guilherme, falando um pouco em preço, ontem o mercado subiu, hoje andando um pouquinho mais de lado, dia mais tranquilo lá na Bolsa de Nova York. Nas últimas vezes que nós conversamos, você tinha aquela projeção de preços firmes, né? Mercado podendo apresentar certa volatilidade por conta dos fatores externos, mas fundamentos sólidos. Você continua com essa análise? Sim, a gente vem observando que o mercado de café está muito volátil, então é difícil, e toda vez que a gente tem essa conversa é até complicado estipular um teto no final das contas, né? Porque quando a gente pensa que o preço do café ele chegou num teto, ele acontece alguma coisa adicional, e esse foi o exemplo da África, por exemplo, que faz com que ele rompa esse teto aí que inicialmente a gente acreditava. Então, a projeção, no final das contas, é de preços firmes e favoráveis, né? Porque a gente tem problemas na oferta e um consumo que aparentemente ele vem seguindo muito forte.
eu acho que vale a pena a gente destacar o que pode pesar um pouco contra, né, Virginia? A gente vem observando que alguns países da Europa estão preocupados com o aumento de número de casos de Covid. No caso da Holanda, a gente viu que eles vão começar a restringir novamente a circulação de pessoas, vão estipular aí um teto, acho que, se eu não me engano, 7 horas da noite o comércio tem que começar a fechar. Então tudo isso ainda traz um pouco de incerteza, inclusive na parte de demanda, né, Virginia? Então é algo que a gente tem que acompanhar, mas de maneira geral a gente vê que a oferta passa mais por um momento de estabilidade e a demanda até o momento vai passando muito bem. E tudo isso é um cenário muito favorável para os preços. Guilherme, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Eu te espero aqui mais vezes, que a gente tem bastante coisa para acompanhar. A Rabobank é o grande parceiro aqui do NA. Portas abertas e até mais, meu amigo. Obrigado, Virginia. Boa tarde a todos agora. Portanto, essa é a nossa conversa com o Guilherme Moura. Guilherme é analista do Rabobank, que trouxe pra gente aí as perspectivas para 2022. Cenário para o mercado de café continua com bastante dúvidas, bastante perguntas sem resposta. A gente tem a questão da produção aqui no Brasil, voltou a chover, mas ainda há certa incerteza ao tamanho da produção, por conta que a gente não sabe como é que essa planta vai responder daqui para frente. Ainda assim, o número do Rabobank, a primeira estimativa do Rabobank, ela chama bastante atenção, 42 milhões de sacas de café arábica. De acordo com o Guilherme, isso é um retrocesso para a produção. A gente chega nos patamares de 2016. Vale lembrar que o Brasil vinha numa crescente bastante interessante quando a gente fala em volume, mas por conta das adversidades climáticas, a gente deve ter essa quebra aí. Então, a produção tende a ser maior que 2021, mas é impossível que ela seja maior que 2020, que foi um ano que a gente teve aí um volume bastante expressivo e a qualidade do café chamou bastante atenção do mercado também. Paralelo a tudo isso, o Guilherme trouxe pra gente que continua no radar problemas logísticos e preocupações com a oferta do grão. A gente sabe que não é só o Brasil que enfrenta esses problemas climáticos, mas o Guilherme trouxe pra gente que a Etiópia, terceiro maior produtor de café arábica do mundo, também enfrenta alguns problemas políticos locais, mas que podem aí afetar de alguma forma essa oferta em um momento em que a demanda está se caminhando, está mais aquecida com a retomada das economias. É claro que a gente fica de olho aí em importantes consumidores como a Holanda, que registram um aumento de casos do coronavírus mais uma vez, mas o cenário, segundo o Guilherme, ainda é de preços sólidos, fundamentos sólidos e preços firmes para o café. Claro que como o produtor já está acostumado, esse mercado ele tende a apresentar certa volatilidade, mas o produtor precisa ter pés no chão para a gente entender como é que vai funcionar daqui para frente e não perder nenhuma boa oportunidade de negociação nesse momento. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a audiência e companhia, já nós estamos de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.